Mateus capítulo 6, de 6 a 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E a partir do versículo 9 a gente tem o Pai Nosso. Então, nesses 3 versículos aqui, a gente pode perceber que Jesus estava falando com os seus discípulos. Mais diretamente, Jesus estava falando com judeus. E mais especificamente ainda, em relação ao tempo, ele estava falando antes da crucificação, antes da ressurreição, antes do Pentecostes. E aí, ele pede para a gente não orar igual todo mundo ora, não pedir do jeito que todo mundo pede, porque Deus já sabe o que a gente precisa. Então, para que a gente pede? Eu entendo que a gente pede para alimentar a nossa própria fé, que a fé que a gente tem não é nossa, é Deus que coloca a fé no coração da gente. Fé para crer nas coisas, fé para crer nele, fé para crer no sacrifício de Jesus Cristo. A fé que a gente tem, ela vem do próprio Deus. Por isso que a gente não tem quase que interferência nenhuma no processo de salvação de outras pessoas. A única coisa que eu posso contribuir para a salvação de alguém é apresentar o Evangelho para ela. Eu apresento o Evangelho. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que vai colocar fé na pessoa para ela crer naquilo. Porque a mesma Bíblia diz que é Deus que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, a nossa salvação, a gente não tem interferência nenhuma dela. Até a gente querer ser salvo, é o Espírito Santo que levou a gente a querer isso. A gente efetuar a atitude, né, de confessar Jesus como Salvador, decidir andar junto com Ele, decidir caminhar com Ele, decidir receber a salvação que Ele nos dá gratuitamente, até isso é obra do Espírito Santo. Então, quando a gente ora, mais do que uma conversa para pedir coisas, mais do que uma conversa para agradecer bênçãos, mais do que uma conversa para pedir perdão, para agradecer pelo perdão, para agradecer pela graça, para agradecer pelo amor que Deus tem por nós, que é antes da fundação do mundo. Mais do que isso tudo, a oração é uma conversa com Deus. E numa conversa, essa conversa não pode ser um solilóquio, não pode ser só um falando e o outro só escutando. Senão eu não estou conversando. Então, a oração não pode ser a pessoa conversar só. Chegar para Deus e falar, Deus, eu estou precisando disso. Ou então Deus me perdoa porque eu fiz isso. Ou então Deus me dá isso que eu estou precisando. Aí depois volta lá, Deus, obrigado, o Senhor me atendeu. Obrigado, eu estou me sentindo aliviado com o teu perdão. Aí eu aqui, ser humano, eu falo, e Deus fica lá, que hora que eu vou poder falar? Então, na oração da gente, no devocional, na hora que a gente tira para ter intimidade com Deus, não precisa de um local específico, não precisa de um horário específico, não precisa de tanta disciplina, mas precisa ser diário. Precisa que a gente tenha um tempo para falar com Deus e, mais importante do que falar com Ele, ter um tempo para ouvir a voz de Deus. E a gente aprende a ouvir a voz de Deus quando a gente aprende a prestar atenção. Às vezes Deus fala através de uma voz de uma criança. Às vezes Deus fala diretamente ao nosso coração. Às vezes Deus fala numa mensagem que a gente vê no YouTube. Deus fala do jeito que Ele quiser falar. Mas a gente tem que ter a sensibilidade para prestar atenção e entender e discernir o que Ele está falando. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é capaz de discernir as coisas que são de Deus. É capaz de enxergar as coisas que são de Deus. É capaz de ouvir quando é Deus que está falando com a gente. Às vezes eu fico em silêncio um tempão. Às vezes eu chego para Deus e falo assim, Deus, eu estou aqui. Olha para mim. Deus, eu estou com saudade do Senhor, Deus. Eu estou carente, me abraça. Às vezes eu falo isso com Deus e fico em silêncio.
escuto ele falando. É cada puxão de orelha, mas também é cada carinho. Você não pode desprezar isso nunca. Essa troca no hábito de conversar, no hábito de parar para ouvir. Eu vou ler agora o próximo texto, que está em João capítulo 14. João 14, versículos 25 e 26. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. A primeira vez que eu li esse versículo, eu orei esse versículo. Falei com Jesus, Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ter essa conversa com o Espírito Santo, que ele me faça lembrar o que o Senhor quiser que eu lembre, que ele me faça ouvir o que o Senhor quiser que eu ouça. A mim não interessa muito o que eu quero ouvir. Não pode interessar. Para mim tem que interessar e ter valor o que Deus quer falar. Eu orei isso para ele. Faz isso na minha vida. Me ensina a ouvir o teu Espírito. Abre o meu ouvido para escutar quando o Espírito Santo está falando comigo. E aí depois eu vou voltar nele. Vou ler o próximo. Vós, porém, Romanos 8, 9. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí que é o perigo da conversa solitária, da conversa sem conversa. Porque em relação ao Espírito Santo, nós temos algumas advertências que Paulo faz para a gente não entristecer o Espírito Santo. E todos nós sabemos como que nós podemos entristecer o Espírito Santo. E para a gente não extinguir o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é muito sensível. Ele é muito educado. Ele não impõe a presença dele na nossa vida. Lá no Apocalipse, fala que Jesus está batendo a porta. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. O que é isso? Isso é relacionamento. Jesus quer fazer parte da vida da gente. E ele prometeu que se depender dele, ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente precisa tomar posse, não gosto muito desse termo não, mas tomar posse e crer de verdade nessas afirmações que Deus deixou à disposição da gente. Eu estou com vocês. Vai ter problema? Vai. No mundo vocês vão ter aflições. Vai ter dificuldade? Vai. O mundo é mau. Basta a cada dia o seu mal. Mas eu venci o mundo. Vós também vencereis. Então, tem palavras na Bíblia que, às vezes, algumas pessoas usam como mantras, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Tudo que eu pedi ao Pai, Ele vai me dar. Isso aí é no relacionamento, é na conversa. O seu filho, ele nem precisa pedir para você quando ele está precisando de alguma coisa. O pai, a mãe, percebem que o filho está precisando de alguma coisa. Mas o pai e a mãe têm prazer de ouvir o filho pedir, para depois atender e ver o sorriso na face do filho que pediu e foi atendido. Então, isso é o quê? Relacionamento, é troca de conversa. E o próximo que eu vou ler está em 1 Coríntios 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O que isso tem a ver com oração? Jesus um dia disse assim, eu vou para o Pai. Convém que eu vá para o Pai. E quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo para habitar em vocês. O Espírito Santo vai ser eu dentro de vocês. Hoje eu estou aqui com vocês, mas eu vou embora. Eu vou embora, mas eu não vou. Porque o Espírito Santo é eu. O Espírito Santo e Deus
e eu somos uma pessoa só. Então eu estou aqui hoje fisicamente, eu vou embora. E em espírito eu vou voltar, habitar em vocês. E vou me relacionar com vocês, espírito com espírito. Deus é espírito e se relaciona com espíritos. Por isso que há esse conflito de carne e espírito dentro da gente. Porque a nossa carne é da terra. A nossa carne vai voltar para a terra. O nosso espírito é de Deus e vai voltar para Deus. O nosso espírito anseia por Deus. O nosso espírito tem saudade. O nosso espírito clama pela presença de Deus. E aí quando ele vem habitar na gente, através do Espírito Santo, é muito pouca gente que leva isso a sério, que vive isso, sabe? Está aqui, o Espírito Santo está aqui dentro de mim. Ele é um comigo, como ele é um com o Pai. Ele orou isso em João 17. Eu quero, papai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, mas os livre do mal. Eu quero que eles aprendam a amar do jeito que eu os amei, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Então, oração é a base. Oração é o alimento. Aí eu imitando a Cassiane. Para o relacionamento entre a gente. Às vezes você ora sem dizer uma palavra. Você deixa o seu espírito conversar com o Espírito de Deus. Às vezes você está numa situação que você não está entendendo a conversa. Mas você percebe que essa conversa está acontecendo. E que depois que eles pararem de conversar, alguma coisa do céu, alguma coisa do coração de Deus vem para o teu coração. Porque toda vez que você conversa com Deus, que você ouve a palavra de Deus, a palavra dele produz alguma coisa na sua vida. Porque ele fez tudo pela palavra. Haja. E as coisas aconteciam. Palavra de Deus produz sempre. Palavra que não volta vazia, mas faz o que lhe apraz. Então, a minha conversa hoje sobre oração é só para pedir para vocês que tenham o cuidado de prestar atenção nesse detalhe de, na hora de orar, parar um tempinho, desligar do mundo para escutar Deus falar. Às vezes você está fazendo nada. Às vezes você desliga de tudo ao seu redor sem nem perceber que desligou. Às vezes você entra num estado que as coisas estão rolando e você está meio alheio, está meio voando. Por fora, por dentro você está ligado. Por dentro você está cumprindo o orar sem cessar. Orar sem cessar não é eu estar o dia inteiro ajoelhado e orando. Orar sem cessar é estar o dia inteiro conectado com Deus. Às vezes a gente sai da conexão. A gente se distrai e presta mais atenção nas circunstâncias, nas pessoas ao nosso redor, nas coisas que estão acontecendo na vida, nas coisas que nos machucam, nas coisas que nos magoam, nas coisas que nos distraem. E aí a gente, às vezes, faz coisas que não queria fazer, diz coisas que não queria dizer, agride pessoas que a gente não queria agredir. Porque quem ama Jesus não quer agredir, quer amar. Não quer xingar, mas xinga. Não quer amar, mas se o fulano morrer, eu vou ficar feliz. Isso aí são distrações da comunhão entre nós e Deus. Da comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus. Eu não sei se vocês acreditam nesse tipo de coisa, mas na hora que Jesus me acordou para anotar esses versículos, para meditar sobre eles, eu estava quase dormindo. Não foi, Edno? Eu levantei e falei, tem que anotar umas coisas aqui no celular. E fui anotar. Mas, depois que eu anotei esses versículos, e que eu comecei a
a meditar neles. A primeira vez que eu fui abrir o meu YouTube, olha a música que ele apareceu na minha timeline.